Tá na hora da gente falar sobre saúde, né? Você sabe o que é endometriose? As mulheres geralmente sabem, que são elas que sofrem com as dores, muitas vezes confundidas com vários outros problemas. Por exemplo, as cólicas causadas aí durante o período menstrual. A doutora Carolina está com a gente aqui no estúdio. Falei bobagem ou é mais ou menos isso? Muitas vezes as pessoas confundem esses sintomas, não sabem exatamente o que é que está causando aquela dor grande. Obrigado, bem-vinda, doutora. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos vocês. Sim, a endometriose é uma doença causada por cólica menstrual, confundida pela cólica menstrual. É aquela cólica que se coloca de forma progressiva ao longo da sua vida e que muitas vezes é considerada como normal. Qual que é aquele ponto que vai fazer a diferença? Essa cólica aqui, por mais que a gente sabe que vai provocar alguma dor, tá demais. Sim, ótima pergunta, Bruno. É aquela cólica que piora ao longo dos meses. Aquela cólica intensa, aquela cólica que tira a paciente das atividades habituais dela. A paciente não consegue trabalhar, não consegue estudar, não consegue ir para a faculdade, não consegue exercer suas atividades habituais. Essa cólica, sim, é considerada uma cólica que não é normal. E ela se queixa sempre que piora ao longo dos meses. Ela diz que esse ano a cólica é pior do que a cólica do ano passado. A Ana está perguntando se existe uma causa. Já se sabe o que causa exatamente isso? Sim, a causa da endometriose já é muito bem definida. É aquela menstruação que volta pelas tubas, cai na pelve e, associada a fatores genéticos e imunológicos, vão favorecer o implante desse endométrio dentro da cavidade. Então se dá a doença chamada de endometriose. Existe tratamento? É tratamento que se chama? Ou são apenas medidas para contornar os sintomas? Como é que isso funciona, doutora? Sim, a endometriose é uma doença que não tem cura. É uma doença crônica, porém ela tem tratamento. O seu tratamento, por definição, é a excisão dos focos da doença, que é a retirada dos focos de endométrio fora do seu local habitual. Isso se faz de forma cirúrgica, porém nem todos os pacientes precisam de tratamento cirúrgico. Então a gente vai usar medidas de suporte, que pode ser hormônios ou outras terapêuticas. Antes da gente entrar no tema da alimentação, que eu sei que também é muito importante, eu queria te mostrar um caso. Nós conversamos com uma maquiadora que conseguiu aliviar um pouquinho desses sintomas mudando a alimentação. Pelo menos foi o que ela sentiu. Reduziu o consumo de carne, produtos industrializados e a vida dela meio que mudou. Vamos ver. Há vários anos, Érica convive com dores que ficam mais intensas quando se aproxima o ciclo menstrual. Desde a minha adolescência, eu costumo ter aquelas cólicas, aquelas dores que a gente cresce escutando a mãe, a avó, a amiga, a escola falando que é normal toda mulher sentir dor no período menstrual. O diagnóstico preciso só veio no ano passado, após uma temporada morando no Rio de Janeiro, quando a médica sugeriu que as dores poderiam ser por conta de uma endometriose. Ela me passou a ressonância magnética com preparação da pelve e aí deu o laudo de endometriose profunda. A alimentação sempre foi um fator determinante para o aumento ou alívio das dores. Hoje, Érica tem consciência disso. E aí, muita coisa mudou no cardápio dela. Eu estou tomando leite vegetal, procuro comer peixe, frango, para manter um equilíbrio. A endometriose afeta 10% da população feminina no Brasil, de acordo com dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, sendo mais frequente entre mulheres de 25 a 35 anos. Por não ter uma causa conhecida, muitos são os fatores que podem desencadear este problema. O endométrio, ele é um tecido que reveste internamente o útero. E a endometriose é justamente um processo inflamatório, é uma doença crônica inflamatória, onde ocorre implantação desse tecido naturalmente presente no útero, na cavidade fora do útero. Ou seja, pode atingir trompas, pode atingir ovário, pode atingir outros órgãos como o intestino, bexiga, dependendo do grau de profundidade da doença. A nutrição tem um papel fundamental, principalmente no controle dos sintomas. O consumo de alimentos não saudáveis, principalmente industrializados, esses alimentos são ricos em substâncias químicas, aditivos químicos, que geram um processo inflamatório no nosso corpo se consumido em excesso e durante longo período. De acordo com a nutricionista, há estudos que orientam para a restrição da ingestão de carne vermelha
embutidos, enlatados e para o maior consumo de vitaminas e minerais antioxidantes, por meio de uma alimentação balanceada. Carne vermelha é um dos alimentos que mais favorecem principalmente o sintoma da dor. Vários estudos já nos mostram isso. Cólica não é mimimi. É real. Se você sente dor na coluna, se você sente dor nas pernas, vai atrás de um especialista, porque não é normal. Cólica não é normal. Tá aí aquele ponto que a gente falava, né, doutora? Não é normal. Algumas pessoas se acostumam a achar que isso faz parte da vida e aceitam durante muitos e muitos anos. Antes de entrar mais uma vez na alimentação, eu queria que a senhora falasse sobre essa questão do diagnóstico. No intervalo aqui, quando a reportagem estava sendo exibida, a senhora me disse, não é difícil, mas tem essa questão, esse vácuo de tempo, né, para que ele seja assimilado de fato. Sim, a endometriose, como ela bem falou, infelizmente é cultural essa questão da paciente dizer a vida inteira que tem dor e se dizer normal, quando casar passa, quando tiver filho passa. As frases são, infelizmente, exatamente como ela relatou. Como é que a gente consegue dar o diagnóstico, então, da endometriose? Ele é um diagnóstico clínico, através de escuta. A gente tem que prestar atenção e valorizar as queixas que a paciente fala, porque a doença, Bruno, ela fala. A doença, ela diz que existe. Então, o que a gente precisa fazer? Ouvir a paciente e entender que aquela dor dela está incapacitando e está piorando a sua qualidade de vida. Hoje, infelizmente, a gente tem até 10 anos entre a primeira dor e o diagnóstico da doença. Por quê? Por falta de escuta e valorização da queixa da paciente. A gente está falando de 10 anos sentindo dor, muitas vezes, sem necessidade. Não vou dizer nem que é possível acabar com a dor, mas amenizar bastante, certamente, né, doutora? E principalmente os danos que a doença causa ao longo da sua progressão. Pronto, pior ainda. Falando agora, então, sobre a questão da alimentação, ela disse aí que mudou, deixou a carne vermelha, produtos industrializados, sentiu muita diferença. De fato, o que acontece? Sim, a endometriose é uma doença de base inflamatória. Esse endométrio que saiu de dentro da cavidade uterina e foi se alojar fora do seu local habitual, ele vai inflamar a pelve e locais extrapélvicos também. Essa doença de base inflamatória tem total correlação com tudo aquilo que você come. Se você se alimenta de alimentos que vão piorar os processos inflamatórios, como carne vermelha, enlatados, conservantes, corantes, refrigerantes, muito glúten, muita lactose, esses alimentos vão piorar um processo inflamatório crônico. Então, vai causar mais dor, mais desconforto e uma queixa muito frequente, que é a distensão abdominal. Doutora, muito obrigado por dividir aqui seus conhecimentos com a gente. Valeu demais. Tenho certeza que muitas mulheres que estão nesse momento sentindo dor ou já estão habituadas a sentir dor vão te procurar. Vão pedir ajuda, doutora Carolina. Obrigado. Muito obrigada, Bruno. Obrigada a todos vocês. Até a próxima. Minha gente, quando o